A paz do Senhor, abençoados e abençoados, amém, glória a Deus, louvado e exaltado em nome do Senhor, né? Boa noite a todos aí do Kauai, né? Irmãos, eu vou estar aqui lendo, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, né? Das Escrituras Sagradas, que eu vejo, estou vendo aí muitas postagens de vídeos aí, né? De mulheres, né, com roupas sensuais e mostrando, né, as suas marcas, né, os seus corpos, né? E para mim, irmãos, que sou conhecedor das Escrituras Sagradas, isso aí é mau exemplo, mau caráter, mau atitude, falta de respeito, entendendo? E maus testemunhos. Não importa o que seja, tanto para homem, tanto para mulher, mas para mim é falta de respeito, principalmente com as Escrituras Sagradas, né? E tem livros das Escrituras Sagradas que vai contra as atitudes dessas pessoas, principalmente os livros que eu vou ler aqui agora. Escute, porque tem pessoas que falam, irmão, mas você tá com homofobia, você é machismo, você tá julgando, tá condenando, tá apedrejando, né? Você está caluniando, está se levantando contra os irmãos, contra as irmãs, por causa da beleza dela, por causa da boniteza, por causa do corpão que ela tem. Não, irmão. Os livros que eu vou ler aqui vai testificar se o que essas pessoas estão fazendo, se é de Deus ou se não é. Se elas têm um caráter de uma serva de Cristo ou não, né? Vamos ler aqui começando com 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Olha, tá tudo anotado aqui, ó. 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, entendendo? Aqui agora, deixa eu ver, Timóteo, deixa eu ver aqui, Tito, e aqui, 1 Pedro. Vamos ler, né? Vamos ler. Vamos começar pelo Coríntios, né? Olha o título. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Escute, para você, mulher, que acha, né? E o que tu tá fazendo tá agradando a Deus. Você não está agradando os homens, você está agradando os homens mostrando a tua sensualidade, mostrando o teu corpo, a tua beleza. Mas agradando a Deus tu não está não. Amém? Vamos entrar dentro das Escrituras para mim ver se você está agradando a Deus com as suas atitudes ou não. Vamos lá, né? E louvo vós, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher. Começou por aqui. E Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapa-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre, glória a Deus, sobre a cabeça sinal de poder, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é ser a mulher, nem a mulher ser um varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu.
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Amém? Vamos ver aqui agora, quer ver? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Colossenses, né? Deixa eu ver. Coríntios. Vamos para Efésios, né? Livro de Efésios, para não demorar aqui, para não tomar o tempo. Deixa eu ver. Cadê o livro de Efésios? Isso, Efésios 5, versículo 22. Escute. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também de Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Amém? Show por aqui. Vamos lá. Tito, o livro de Tito, deixa eu ver. Não, Colossenses. Vamos ler Colossenses, né? Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Amém? Vamos ler aqui. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, de novo, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Amém? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vossos pais não irritem a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo, fizer, pois, não acepção de pessoas, né? Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver. Timóteo, né? Glória a Deus. Livro de Timóteo. Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Isso, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunha de boas obras, se criou filho, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Amém? Está vendo aqui o que diz as Escrituras? Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deverás são viúvas. Amém? Livro de Timóteo. Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sobrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, tá vendo para você? Semelhantemente, que sejam sérias,
no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres nuvas a serem prudentes, a amarem a seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém? Vamos ver mais um pouquinho, entendendo? Exorta os servos a que sujeitem a seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus no Senhor. Ouviu? Você ouviu? Eu vou ler de novo. Livro de Tito, capítulo 2. Olha o que Deus diz através das Escrituras, entendendo? No Novo Testamento, aos deveres das mulheres. A palavra das Escrituras Sagradas, ela é tanto para o homem, tanto para a mulher. Tanto para a mulher, tanto para o homem. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje, a vergonha está resplandecente mais na cara das mulheres do que na cara dos varões. Amém, irmãos? Porque se você diz que é conhecedora da verdade, a verdade, ela não demonstra, né, a sua nudez. Mas o pecado, a lascívia, a sensualidade, ela demonstra tudo que você contém dentro de si. Quem vai falar por você, mulher, não é tu, é suas vestes. As suas vestes, a sua roupa vai mostrar o teu caráter, a tua atitude, o teu respeito, o teu exemplo e o teu testemunho. A tua roupa vai falar por ti. A tua roupa vai te declarar. A tua roupa vai, entendendo? Mostrar às pessoas lá fora quem és tu. Entendendo? Então, quando os ímpios e os ímpios falam algo contra a igreja, às vezes eles estão sublimamente certo, porque eles estão vendo. Eles estão vendo. Entendendo? Às vezes não é nem eles ver. O próprio Deus mostra a eles como é que está a nudez da igreja na face da terra. Entendendo? Doutrina, irmão. Estudo da palavra. E você vê que a palavra, ela bate mais nas mulheres. Porque principalmente, não tem pastora na Bíblia. Tem um bocado de gente aí levantando mulheres a pastora. Agora mostra, no Novo Testamento, algum título, pelo menos, de pastora. Nós somos pecadores, falhos, errantes, pó, e sim, nós somos. Mas a palavra é santa. A palavra é santa. Então, se a palavra é santa, é ela que nos santifica e nos justifica. As Escrituras ela vai dizer que há uma nuvem de testemunho que testifica contra a igreja. Mas às vezes não precisa nem essa nuvem de testemunho se manifestar para nos condenar. Os nossos próprios caráter vai dar às pessoas a nos apontar. Você está entendendo? É triste, mas é o que está acontecendo. Eu vou ler de novo o livro de Tito, para que venha entrar dentro da tua mente
para que você venha entender o que é você aprender as escrituras sagradas. Entendendo, irmãos? Não, pera aí, se fosse novo convertido, se tivesse 2 anos, 3 anos na presença de Deus, aí era diferente, aí podia até relevar, aí podia até aceitar. Não, irmão, é novo convertido, está começando agora, está aprendendo ainda, está caminhando, ainda tem muita caminhada pela... Mas uma pessoa de 30, 40 anos na presença de Deus, que se diz líderes religiosos, pera aí, irmãos, que negócio é esse? Ainda tem um bocado de pregador ainda, que ainda fica passando a mão na cabeça dessas pessoas. Olha o que diz de novo o livro de Tito, capítulo 2. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Escute. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sobrios, graves, prudentes, sãs na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestrado no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você está ouvindo? Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Está entendendo? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos cá, né? O último livro agora, o livro de Pedro, capítulo 3, Pedro 1, capítulo 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Escute. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja galho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. E o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Vou ler de novo, versículo 3. O enfeite delas, o seu enfeite, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Falou de vestes, tá vendo? Falando de vestes aqui, ó. Veste significa roupa. Você tá entendendo? Mas o homem coberto no coração incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas, oh glória, as santas mulheres. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor.
da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, tá tudo aqui. Eu li aqui para vocês, deixa eu ver, um livro, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o finalzinho, Efésios, versículo 2 até ao versículo 4, Colossenses, capítulo 3, versículo 18, escute, Timóteo 1, capítulo 5, versículo 9, Tito, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 3. Irmãos, escute. Satanás, ele foi o anjo perfeito. Satanás, ele era anjo, celestial, sobrenatural, espiritual. A palavra vai dizer que Satanás, ele cresceu na verdade. Se ele cresceu na verdade, quer dizer, ele foi feito pela própria mão de Deus, criado por Deus, crescido por Deus, elaborado por Deus, criado na verdade. Mas as Escrituras vai dizer que ele cresceu na verdade, mas não permaneceu na verdade. O próprio Satanás, ele cresceu, foi instruído na verdade, mas não permaneceu na verdade. Assim é os tempos de hoje. Irmãos, cristão, você abrir a boca para dizer que é cristão é fácil, obedecer que é difícil. Você abrir a boca para dizer que é cristão, todo mundo diz. Agora, o problema é obedecer. Você sabe um segredo da pessoa ser reconhecido como servo de Deus? É a obediência dele. A obediência para com Deus. A obediência para com a palavra. As Escrituras vai dizer que há 2 espíritos na face da terra. Um da obediência e outro da desobediência. O espírito da obediência é o Espírito Santo. O espírito da desobediência é o espírito do Satanás. Porque você está ali, tu prega, pula, sapateia, rodopeia, passa a revelação, profetiza, fala em línguas estranhas, ministra, meu Deus do céu, faz maravilha, milagres, prodígios, sinais, mas tem uma coisa, o espírito que habita em ti é o espírito da desobediência, que é o espírito de Satanás, que não deixa você permanecer na verdade. Está entendendo, irmão? Aí tem pessoas que quando os pregadores pregam em cima da situação, mas entra mesmo daquele jeito. Aí tem pessoas, às vezes, os próprios crentes, às vezes os próprios membros das congregações, eles se levantam contra as lideranças religiosas, contra os próprios pregadores. Por quê? As Escrituras vai dizer, chegará o tempo que muitos se afastarão da sã doutrina. O caminho da verdade será blasfemado. Muitos seguirão a sã doutrina. Chegará tempo que se levantará homens presunçosos, segundo a sua concupiscência. Entendendo? Pregando mentira, engano, heresia. E muitos se afastarão da sã doutrina. Muitos se afastarão do conhecimento verdadeiro, muitos se afastarão do caminho da verdade e passarão a seguir, a ouvir, a escutar esses homens que são mensageiros de Satanás, essas mulheres também que são mensageiras do Satanás. Sabe por quê? Porque o mensageiro de Cristo, ele só não ministra a palavra de Deus, mas dá testemunho de mudança. Mas dá testemunho de exemplo, de caráter, de atitude, de respeito.
Entendendo? A palavra, ela corta dos dois lados. Tanto aqui, tanto lá. Como assim? Eu sou homem. A Bíblia, ela fala que está falando aqui, relatando sobre mulher. Todos os livros que eu li relatam sobre a mulher. Mas a palavra não é só para mulher, é para homem também. Entendendo? Então, irmãos, analisa esse vídeo, escuta esse vídeo, observe os livros que eu passei aqui no livro das Escrituras Sagradas e leia para você ver se o que essas mulheres estão fazendo tão certa ou tá no caminho certo, ou Deus está se agradando disto. Entendendo, irmãos? E quem puder que ouvir os meus vídeos, dá um jeitinho para chegar até essas mulheres. Amém? Que eu quero que elas ouçam. Eu quero que elas escutem. Eu quero que chegue até os ouvidos delas. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado, exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe mais. Glórias.